Ok, então chegamos no final. Ok? Essa é a última aula sobre tensores. Então, vamos começar com um pequeno resumo das propriedades de tensores que a gente viu até agora. Okay? Hoje, o que a gente vai discutir são exemplos de tensores, operações que a gente pode fazer com esses tensores, e, enfim, eu vou dar alguns exemplos de princípio de relatividade e como isso vai ser e como o formalismo que a gente viu automaticamente implementa o princípio de relatividade, ok? Mas vamos lá, vamos com... Então, o que são tensores? Então, tensores são funções multilineares, como a gente viu. Então, quais são os argumentos dos tensores? Bom, você pode ter R, ou um número qualquer, de funções lineares que atuam no espaço vetorial V. Então, R elementos do espaço vetorial dual e um outro número, digamos S, elementos do espaço vetorial. Ok? Então, o tensor pega em entrada todos esses objetos e tem que nos dar de volta um número real. Tudo bem? Então, como é que a gente pode caracterizar um pouquinho melhor esse objeto? Bom, tipicamente, o que a gente faz é definir componentes desse vetor. Então, componentes são aquele miolinho duro que não depende da particular função linear que a gente está escolhendo aqui para cada um desses espaços duais e não depende dos particulares vetores que a gente está escolhendo aqui, ok? Então, para tirar essas informações, para deixar só o miolinho no qual esse tensor depende, o que a gente vai fazer é definir as componentes. Então, vai ter R componentes contravariantes, supondo que esses V stars, V estrela que estão aparecendo aqui, sejam R, ok? Número R. E S componentes covariantes, supondo que esses espaços vetoriais aqui sejam em número igual a S, tá bom? Esses componentes são simplesmente definidos como a ação do tensor, o que a gente chamou de T, nos vetores da base de coordenadas, ok? Esses epsilon são os vetores da base de coordenadas no espaço dual, e esses E são os vetores de base de coordenadas no espaço vetorial V, tá bom? Como a gente viu, esses vetores aqui da base de coordenadas no espaço dual, a gente pede que satisfaçam essa relação aqui. Quando eles, que são funções lineares, atuam num dos elementos da base de coordenadas do espaço V, você tem que obter um delta alfa beta. Então, isso está dizendo, vocês podem interpretar isso como uma condição de alinhamento, ok? Isso aqui atua e dá o resultado igual a 1 só quando ele está agindo no vetor da base de coordenadas do espaço vetorial que tem o mesmo índice, ou seja, que corresponde à mesma coordenada, ou seja, entre aspas, a mesma direção. Beleza? Agora, uma vez que a gente tem essas componentes, tem essas definições, a gente vê qual é a propriedade central desses tensores, que é como eles transformam para a mudança de coordenadas, ok? Na aula passada, a gente não viu isso no caso geral, a gente viu isso em alguns casos específicos de componentes contravariantes de vetor, de componentes covariantes de vetor e de um tensor de tipo 0,2, que é o tensor métrico. Mas o que a gente viu naqueles casos, vocês podem generalizar, ok? Você pode transformar cada um desses elementos da base de coordenadas, tanto no espaço vetorial quanto no espaço dual, e ver como esses componentes transformam. Se vocês começam com uma base que é pequena e terminam com uma base que é grande, vocês conseguem ver imediatamente que cada um dos índices contravariantes que aparece aqui transforma dessa forma aqui, ok? Então, isso aqui é o tensor na base Q pequeno, então T minúsculo. T maiúsculo é o tensor na base Q maiúsculo. A matriz que está fazendo a transformação entre as duas bases, com componente contravariante, ou seja, com componente que está para cima, é essa matriz aqui. Você pega a derivada das antigas coordenadas, então o Q minúsculo, respeito às novas coordenadas, que são o Q maiúsculo. Ok? E para cada um desses índices aqui, você tem que fazer esse joguinho aqui. Ok? Então, se você está calculando a mudança de coordenadas desse objeto que tem R índices contravariantes, vocês vão ter que pôr R fatores de Qzinho em DQ grande, ok? Claramente adaptando
o nome dos índices de forma que todos os índices sejam contraídos, sejam somados, ok? O índice livre tem que estar aqui em cima e o índice somado aqui tem que somar na diagonal e tem que ser repetido, ok? Mesma coisa para os índices, para cada um dos índices covariantes, esses aqui que aparecem aqui embaixo, ok? Só que agora a regra de transformação é diferente, porque vocês veem que aqui está aparecendo a derivada de Q pequeno em DQ grande. Na transformação dos índices covariantes aparece a transformação inversa, ou seja, a derivada de Q grande respeito a Q pequeno. Agora, claramente, essas duas expressões podem ser invertidas, ou seja, em vez de escrever Tzinho em função de Tsal, a gente pode escrever T grande em função de T pequeno, e o que acontece nessa inversão é que se aqui vocês tinham o Q pequeno para cima e o Q grande para baixo, invertendo vocês vão obter o Q grande para cima e o Q pequeno para baixo, e para as componentes covariantes, vice-versa. Q grande para cima, Q pequeno para baixo, vira Q pequeno para cima, Q grande para baixo. Ok? Então, juntando todos esses ingredientes, a gente vai conseguir calcular as transformações de qualquer tipo, qualquer componente de tensor, independentemente, não depende desse número aqui, não depende de Rzinho, não depende de S. Ok? Isso aqui é a regra completamente geral. O importante é que vocês lembrem que cada um desses índices aqui, sejam eles contravariantes ou covariantes, transforma independentemente dos outros. Então, para cada um desses índices, vocês colocam ou essa matriz aqui, ou essa outra matriz aqui. Ok? Esse é o resumo de tudo o que a gente viu. Okay? Até agora, essa é toda a matemática que a gente colocou para cima dessa questão de tensores. Agora, antes de ver os exemplos, tem alguma dúvida? Alguma coisa que não tenha ficado clara em toda essa construção? Ou vocês estão tranquilos? Relaxados, talvez não, né, nessa altura. Mas... Professor, quando o senhor fala que DQ alfa, DQ beta é uma matriz, é porque é um objeto de dois índices? É só por isso? Desculpa, pode repetir? Não entendi. Sim. Quando o senhor fala que DQ alfa, DQ beta é uma matriz, é pelo fato de ser um objeto de dois índices, a gente consegue representar por matriz? Sim, exatamente. Isso aqui é um objeto que tem dois índices, então eu posso representar como matriz. Exatamente. Tranquilo. Beleza? Obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Professor, eu fiquei com uma dúvida um pouco lá quando começou a formalizar, que você foi definir tensores, você falou dele atuando nas componentes. Sim. E aí você falou que, por exemplo, o tensor ele vai atuar na componente E, que é alfa 1, E, que é alfa 2, E, que é, aí blá blá blá, até E, que é alfa R. Cada componente é um vetor, não é a base, né, que ele atua em cada, de fato, componente da base, ou não? Eu não sei se eu expliquei direito. Você quer saber qual é o significado desse daqui? O que exatamente significa isso? Eu fiquei... Então, isso significa que esse B1, BS, cada um desses, B1, BS, eles, na verdade, a gente usa esse índice para representar D vetores de base, ok? Então, o que isso está me dizendo é que cada um desses índices pode pegar um qualquer desses valores. Então, esse objeto aqui é um objeto que tem D possibilidades aqui, D possibilidades aqui, e assim para frente até que chega às D possibilidades aqui. Então, certo, mas ele atua em um de cada vez, né? E um de cada vez. Tá joia. Você fixa o beta que você quer, e aí isso está te dando qual é o vetor que você tem que pôr, o vetor de base que você tem que pôr aqui. Tá bom? Certo. Beleza? Certo. Tudo bem. Vamos fazer uma continha. Sendo assim, isso aqui, nessa parte aqui, eu vejo que tenho D possibilidades S vezes. Então, aqui, eu tenho que dar para vocês D elevado a S números para fixar completamente essa componente aqui. O variante. Certo. Aqui igual, eu tenho D, porque cada um desses são D possíveis vetores, elevado a Rzinho. Ok? Então, esse objeto aqui é um objeto que tem um montão de componentes, porque tem D elevado a R multiplicado por D elevado a S componentes. Então, se vocês estão trabalhando com tensores que têm muitas componentes,
que tem muitos argumentos, aí vocês têm que dar um número enorme de componentes. Mas isso tudo bem, isso é a vida, ok? Felizmente, na física, geralmente, o tensor com... Deixa eu ver se é verdade o que eu estou para dizer. Eu acho que sim. Eu acho que o tensor com o número maior de índices com o qual a gente trabalha é esse daqui. Isso aqui é o tensor de Ricci, que representa a curvatura de uma superfície, de uma variedade, e tem 4 índices. Isso aqui é um objeto que aparece na relatividade geral. Acho que não... eu acho que geralmente 4 é o número máximo de índices ao qual a gente chega. Porém, agora, claramente, cada um desses, na relatividade geral, pega valores 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que dar 4 elevado a 4 componentes para definir completamente esse objeto aqui. Ah, Ok? interessante. Ok. Nossa, justo. Obrigado. Imagina. Mais alguma questão, gente? Muito bem. Opa, pode falar. No caso do tensor aí que você escreveu na lousa, por exemplo, é o caso tridimensional, as componentes covariantes e as contravariantes, qual que ficaria? Ficariam as duas? No caso tridimensional? No caso tridimensional, depende das coordenadas, né? Mas, em geral, você pode ter componentes contravariantes e covariantes. Aí a gente viu aquele exemplo que, dependendo das coordenadas, você pode ter diferença entre componentes covariantes e contravariantes. Também no caso tridimensional. Entendi. Tá? Professor, Sim. eu estou pensando agora, então posso estar errado, mas eu não entendi porque é D elevado a S e não D vezes S. Ou D elevado a R, não D vezes R. Porque cada um desses quando eu escrevo E elevado a alfa 1, eu estou escrevendo, o que eu quero dizer é, ele pode atuar no vetor de base, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, até chegar epsilon elevado a D, ok? Isso, exatamente. Então, para cada um desses vetores aqui, eu tenho D possibilidades. Então, eu tenho D aqui, D no segundo, D no terceiro, bababá, até chegar D no errésimo. Então, Agora entendi. é D elevado a R. E aqui igual. Ok? Tudo bem. Obrigado. Imagina. Mais alguma questão, gente? Perguntem, ok? Muito bem. Então, parece que ninguém tem mais perguntas. Claramente, se ao longo da aula mais perguntas surgissem também nessa parte que a gente já viu, perguntem sem problemas, ok? Então, agora vamos ver alguns exemplos. Os exemplos que eu escolhi discutir com vocês são exemplos que vão mostrar para vocês que são muitos anos que você está usando implicitamente a estrutura de tensores. Só que vocês não sabiam que vocês estavam falando e que vocês estavam trabalhando com tensores. Okay? Também nesse curso, a gente já viu tensores várias vezes, o tempo inteiro, na verdade. Então, vamos começar com o primeiro exemplo. Então, o primeiro exemplo é o exemplo da área no plano, que é um objeto que vocês conhecem desde que vocês eram muito jovens, ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a área no plano é um tensor, ok? Então, como é que a gente pode chegar nessa conclusão? Bom, como é que a gente define um paralelogramo no plano, ok? Vocês lembram uma coisa que a gente já viu nas aulas de cálculo vetorial, é que se eu consigo definir a área de um paralelogramo e deixo os dois lados do paralelogramo infinitesimais, eu posso juntar um montal desses paralelogramos infinitesimais e construir qualquer superfície finita que eu quero. Então, o objeto central, okay, o ponto central que a gente vai ter que entender é que a área de um paralelogramo, que
esse objeto aqui, ok? Essa regiãozinha aqui é um tensor. Então, como é que eu posso definir a área desse paralelogramo? Bom, como a gente já viu, para calcular explicitamente essa área, eu tenho que dar para vocês dois vetores no plano. O vetor que está identificando essa base, esse lado aqui, e o vetor que está identificando esse outro lado aqui. Então, vamos dar dois nomes. Isso aqui é A e B, ok? E para calcular a área, então, essa função área, ela pega na entrada dois vetores e o que me dá de volta é um número que é a área mesmo, ok? E como a gente viu, esse aqui é nada mais e nada menos do que o módulo do produto vetor entre A e B. Então, isso aqui já não está dizendo, já não está levando na direção dessa ideia de tensor, porque olha, essa função que eu estou chamando de área, ela pega na entrada dois vetores e dá de volta um número. Então, o que essa área está fazendo é atuando em V, produto com V, e dando de volta um número real. Então, isso aqui é exatamente a mesma estrutura que a gente viu que define um tensor. O que a gente agora tem que estabelecer, para verificar que esse objeto de verdade seja um tensor, é se essa função que eu estou chamando área é bilinear ou não. Porque lembre-se sempre que a característica principal que define um tensor é que não é suficiente pegar uma função que pegue na entrada vetores, ok? Ou funções lineares do espaço dual. Mas essas funções têm que ser multilineares, ok? Se não tiver a multilinearidade, a gente não pode falar de tensores. Então, aqui, o que a gente tem que verificar é se esse objeto aqui é bilinear ou não. Então, o que é que significa ser bilinear? Bilinear significa simplesmente que ele tem que ser linear em cada um dos argumentos, ok? E linear significa que se eu pego, digamos, área calculado em alfa vezes A mais beta vezes C, e depois B, esse objeto tem que ser igual a alfa vezes área calculado com A e B, mais beta vezes, que é o segundo número, área calculada com C e com B. Se isso for verdade, isso aqui é justamente a condição de ser linearidade, de ser linear, ok? Então, se eu consigo mostrar que essa função que eu estou chamando de área satisfaz essa propriedade aqui, que os números podem sair e que ela quebra na soma para cada um dos dois argumentos, eu consigo mostrar que é bilinear. Então, vamos ver. Vamos, por exemplo, calcular esse objeto aqui. Vamos dizer que eu quero calcular a área de 2 vezes A e B. Ok? Vamos pôr um número concreto aqui dentro. O que é essa área aqui? Bom, vamos voltar ao nosso desenho. Esse aqui é a área de um paralelogramo que tem um lado que é B, então esse daqui, e outro lado que é o dobro do que está aparecendo aqui. Então, sendo o dobro, eu tenho que dobrar esse lado aqui. Então, o novo paralelogramo é esse objeto aqui. Só que agora, como é que funciona essa área aqui? Bom, a gente vê, também olhando para essa, simplesmente para essa definição aqui, que todas as vezes que eu estou adicionando um pedaço aqui, ok? Uma nova iteração desse A, o que a área está fazendo é ou duplicando, nesse caso, essa área aqui, exatamente igual a essa área aqui. Então, a área total é 2 vezes a área inicial. Se eu for adicionar mais um, eu estou triplicando a área. Cada pedaço que eu estou adicionando, adiciona um fator da área inicial. Então, esse aqui é nada mais e nada menos de 2 vezes a área calculada com A e B. Ok? Então, com certeza, o primeiro argumento tem uma parte da linearidade. As constantes podem sair, que é exatamente o que está escrito aqui. O que acontece com o segundo argumento? Bom, o segundo argumento, tudo é simétrico aqui, né? O que eu estou dizendo para o primeiro argumento vale também para o segundo, porque se em vez agora de adicionar aqui, eu vou aqui para cima e adiciono mais um B, vocês veem que o raciocínio pode ser repetido,
ok? Então, eu também posso dizer que área calculada usando A e 2 vezes B é 2 vezes área calculada com A e B. Então, a parte das constantes que pode sair da função é verdade para cada um dos dois argumentos. Vamos ver agora o que acontece com essa soma, que é a segunda parte da linearidade que a gente precisa verificar. Então, o que agora temos que entender é o que acontece quando eu calculo área de A mais C e B. Quanto vale esse daqui? Bom, para entender, vamos fazer um desenho, ok? A gente sabe que... A gente poderia também usar essa definição, mas vamos fazer o desenho que é muito mais simples. Então, eu tenho... Agora eu tenho que considerar um vetor A mais C, ok? Então, eu tenho A, tenho C aqui, aqui eu tenho B, que é o segundo argumento aqui, e o que eu quero calcular é a área desse objeto aqui. Então, o que está acontecendo? Bom, fiz um desenho horroroso. Deixa eu refazer essa parte aqui. Então, esse aqui é paralelo a esse, então, digamos, vai assim. Esse aqui também é paralelo, então vai assim. Então, esse aqui, agora vai assim. Esse aqui faz mais ou menos assim, ok? Então, o que eu quero calcular agora é a área total de tudo dessa região de plano aqui. Só que quanto vale essa área total? Bom, vai ser a soma dessa área aqui com essa área aqui, certo? Essa área aqui é simplesmente área de A com B. Essa área aqui será o quê? Bom, um lado é C e o outro lado é esse daqui. Mas esse daqui é, vocês veem que é o B que eu estou transportando paralelamente a ele mesmo. Então, isso aqui é B. Então, vocês veem que a área total desse objeto aqui, eu posso escrever como área de A com B mais a área de C com B, que é exatamente a propriedade que eu estava querendo. Agora, de novo, vocês podem inverter o papel desse primeiro com esse segundo e, fazendo o desenho, vocês vão se convencer facilmente que não muda nada. Exatamente a mesma propriedade vai ser válida também se eu for trabalhar, se eu for somar alguma coisa aqui, nesse segundo argumento, ok? Então, se eu agora junto essa propriedade, que os números podem sair de cada um dos dois argumentos, com essa outra propriedade, que quando eu tenho uma soma, aqui no primeiro, aqui no segundo, eu posso quebrar a função área em vários pedaços que envolvem cada um dos termos da soma, eu chego justamente nessa propriedade aqui. Então, o que a gente conclui é que essa função, que pega na entrada dois vetores de R2, ou também de R3, e dá de volta o número real, de fato é bilinear. A gente pode tirar aquela interrogação. É bilinear, porque é o que a gente mostrou aqui. Mas como isso aqui é bilinear, pega valores, suga dois vetores e me dá de volta o número real, isso é um tensor. A área é um tensor, ok? Sem nada, vocês veem que todas essas propriedades meio que básicas das áreas no plano que vocês conhecem desde, não sei, segunda série, terceira série, uma coisa assim, o que está escondendo na barriga delas é nada mais e nada menos de uma estrutura tensorial. Ok? Tem alguma dúvida sobre isso? Professor, como é que eu representaria esse tensor naquela forma que você colocou na lousa anterior? Isso aqui é... Então, deixa eu dar um... Então, isso aqui agora eu vou chamar de T, ok? Esse aqui, então isso aqui é T, que vai de V, produto com V até R. As componentes desse objeto são T, calculado nos vetores da base de coordenadas de dois espaços vetoriais. Então, E de Q alfa e de Q
beta. Isso aqui, então, é o que a gente vai chamar de T alfa beta. Então, agora, se eu quiser calcular T nos vetores A e B, que é o que eu estou fazendo aqui, isso aqui vai ser as componentes T alfa beta, que multiplicam e somam cada uma das componentes desses dois vetores. Então, A alfa, B beta. Essa é a área em forma tensorial. Ok? Tudo bem? Sim, aí eu tenho componentes contravariantes, né? Isso aqui é um tensor de tipo 0, 2, porque ele atua em dois espaços vetoriais. Então, deve ter duas componentes covariantes. Perdão. Covariantes. E eu consigo representar a área como um tensor 2, 0? Se você tem um tensor métrico nesse espaço, então, por exemplo, nesse R3, você pode levantar esses índices. Sim. Então, levantar só que esses de álgebra. você pode representar esse tensor aqui, ou como 0,2, ou como 2,0, ou como 1. Tanto faz. Ok? Certo, entendi. Beleza? Muito bem. Ok. Então, tem mais alguma dúvida, gente? Ok. Então, isso aqui é o primeiro exemplo, que é algo que parece completamente óbvio, está escondendo uma estrutura tensorial na barriga dele. Outro exemplo que é mais ou menos óbvio, ok, a posteriori claramente, que é o segundo exemplo que a gente vai discutir, mas, de novo, a discussão agora que a gente viu como funciona a área vai ser muito mais rápida, é o volume em 3 dimensões. Então, o segundo exemplo de tensor é volume, ok, de um objeto em 3 dimensões. 3 dimensões. Eu poderia também estender a 4 dimensões e mais, mas aí tem algum detalhe a mais, um pouquinho mais complicado. Ok? Então, vamos simplesmente considerar o caso tridimensional. Como é que eu defino o volume? Bom, como a gente viu, para definir um volume, eu tenho que dar para vocês 3 vetores, A, B, C. Esses 3 vetores identificam univocamente uma porção de espaço. Então, assim. Vamos ver se consigo desenhar esse negócio. Assim e assim. Pronto. Isso aqui é a região no espaço R3, que é identificado pelos 3 vetores. E como a gente viu, o volume, ele pega na entrada 3 vetores, e a gente viu que eu posso calcular esse objeto aqui, colocando na primeira linha o vetor A, na segunda linha o vetor B, e na terceira linha o vetor C. E calculando o determinante dessa matriz. Ok? O que acontece com esse vetor, com esse objeto aqui, com esse volume? Bom, o volume... Deixa eu chamar isso de volume para não bagunçar a notação. Então, o volume, ele pega em entrada 3 vetores e dá de volta um número real. Então, de novo, vocês veem que está emergendo essa estrutura de tensor. O que a gente suspeita é que esse objeto seja um tensor de tipo 0,3. 3 porque aqui ele vai pegar em entrada 3 vetores diferentes. Ok? O que a gente tem que verificar é que esse objeto seja multilinear. Nesse caso, trilinear, linear em cada um dos argumentos. E aí, isso eu vou deixar para vocês se convencer, mas é relativamente simples, ou usando o desenho, ou usando essa definição aqui, mostrar que se eu multiplico por um fator cada um dos lados, o volume também vai ser multiplicado para aquele fator, ok? Se eu somo outro vetor a cada um desses 3 vetores, o volume vai quebrar na soma de duas contribuições, ok? Então, o que isso nos está mostrando é que esse objeto de verdade é multilinear, é trilinear.
Então, isso é um tensor de tipo 0,3. Ok? Então, para representar isso, a gente pode repetir o que está aqui. Então, volume que atua nos vetores de base, que beta e que gama. Isso aqui vai ser a componente alfa, beta, gama deste tensor, e volume que atua nos vetores agora A, B, C é dado por essas componentes aqui, volume, alfa, beta, gama, e agora cada um desses índices vai ser multiplicado e somado para as componentes de cada um desses três vetores. Então, A, alfa, B, beta, C, gama. Ok? Então, isso aqui é um número, não tem índices livres aqui. Alfa está somado com alfa, beta está somado com beta, gama está somado com gama. Então, aqui não tem índices livres, esse objeto é um número. E esse número é justamente o número real, que a gente chama de volume de uma região no espaço tridimensional. Ok? Então, o volume é um tensor. Tá? Sim, pode falar. Se algum desses vetores A, B ou C, um for linearmente dependente ao outro, eu consigo ver no determinante que esse determinante vai dar zero, o volume vai dar zero, consequentemente. Mas nessa formulação do tensor, essa última equação que o senhor escreveu, como é que essas componentes do tensor se arranjam para esse somatório dar zero, no caso em que um dos vetores for linearmente dependente ao outro? Não, então, aqui não é suficiente, porque eu não estou dizendo para vocês como calcular esse volume, né? Esse aqui é tudo simbólico por enquanto. Estou dizendo que existem 3 elevado a 3, então 9 componentes aqui, que são os componentes do tensor. Mas eu ainda não dei para vocês uma regra para calcular. Então, para calcular cada uma dessas componentes, vocês voltam para essa definição do determinante. Então, aí você vê que tem embutida a informação que se dois vetores são paralelos ou linearmente dependentes, aí o determinante vai ter que dar zero e a componente correspondente vai ter que dar zero. Ok? Ah, justo. E se você quiser, é mais uma confirmação do fato que essas componentes vão ser diferentes de zero só quando vocês aplicam a 3 vetores que são linearmente independentes. Se eu aqui pegasse e, digamos que por alguma razão eu quisesse calcular X e Y, usando essa definição, eu descubro que a componente X, Y nesse tensor é igual a zero, porque X e X são na mesma direção, e essa definição aqui vai me dar zero. Okay? Isso, porém, é específico desse tensor aqui. Então, essa é a fórmula geral que eu posso escrever, mas para calcular essas componentes aqui, eu tenho que, de verdade, pegar essa definição e usar esse determinante, onde que, no lugar de A, B, C, eu vou colocar meus vetores da base de coordenadas. E aí, daí, eu posso tirar todas as propriedades. Ok? Perfeito. Então, para a gente entender como é que eu obtenho a componente, a gente precisa primeiro da regra de como é que esse tensor atua, que no caso é esse determinante nesse contexto, né? Exatamente. Também no caso da área. Aqui eu não falei para vocês como calcular esse T. Então, esse T, se você quiser, esse aqui, eu tenho que suplementar com a definição, que isso vai ser o módulo de E, que é alfa, vetor e que beta. Agora vocês sabem calcular tudo, porque escolhendo qual vai ser, escolhendo os vários vetores da base de coordenadas, vocês podem calcular todos esses produtos vetores, tomar o módulo e encher essas componentes do tensor. Ok? Perfeito. Obrigado, professor. Imagina. Mais alguma questão, gente? Ok, então agora vamos com o nosso terceiro exemplo. Então, o nosso terceiro exemplo nos vai mostrar que um objeto que a gente introduziu na, acredito, segunda aula do curso, que são matrizes, ok? Ou transformações lineares entre dois espaços vetoriais, também podem ser vistos como tensores. Então, vamos ver essa propriedade.
O caso das matrizes é um pouquinho mais delicado, ok? Porque não é verdade, como no caso da área do volume, que as matrizes em si são tensores, mas agora a gente vai ver que uma vez que eu tenho uma matriz, eu posso associar um tensor de tipo 1, 1, e todas as vezes que eu tenho um tensor de tipo 1, 1, eu posso associar uma matriz, ok? Então, o terceiro exemplo é matriz é equivalente a um tensor de tipo 1, 1, ok? Agora, para ver que isso é, pelo menos intuitivamente, verdade, apesar que isso ainda não vai ser uma demonstração, ok? Daqui a 2 minutinhos eu vou mostrar para vocês concretamente como, usando uma matriz, eu consigo construir o tensor e como, pegando o tensor, eu construo a matriz. Mas, digamos, usando para a nossa intuição, ok? Para lembrar mnemonicamente que isso é verdade, vamos pegar uma transformação linear, T, ok? Então, isso aqui era linear no sentido antigo, não no sentido de tensor. Então, ela pega e entra no vetor e me dá de volta um vetor, que é exatamente o que a matriz está fazendo, ok? Então, eu aqui pego um vetor W e esse vetor W é transformado nesse objeto aqui, ok? E agora, vamos tentar calcular, vamos tentar expandir essa expressão aqui em componentes. Então, como é que eu posso fazer para expandir em componentes? Bom, eu sei que esse objeto aqui está nesse espaço vetorial, V. E nesse espaço vetorial, eu posso sempre escolher minha base de coordenadas. Então, isso significa que, para cada um desses vetores da base de coordenadas, eu vou ter uma componente que eu vou chamar de alfa. Dessa forma aqui. Ok? Então, isso aqui é a componente contravariante alfa do vetor que eu estou chamando de T aplicado a W. Ok? Só que agora vamos lembrar como é que a gente escrevia esse objeto aqui em forma matricial. Então, no módulo 1 desse curso, o que a gente estava escrevendo é que as componentes de T de W, digamos, componente I, e agora vou recuperar a notação antiga, ok? Só para fazer contato com o que a gente falou no módulo 1. Aí depois eu vou adaptar na nossa nova notação. Então, componente I era componente I da matriz, J, multiplicado por WJ. E somado no J, que agora eu vou usar a notação de Einstein, então vou evitar de escrever a soma. Então, isso aqui era o que a gente tinha descoberto, ok? Que a componente do novo vetor, a componente I do vetor transformado, é simplesmente igual a essa combinação aqui, que são os elementos da matriz T, aplicado, multiplicado e somado com as componentes J desse vetor W no qual eu estou atuando. Então, como é que agora eu pego esse objeto escrito assim e converto nessa nova notação no qual eu tenho que tomar cuidado com os índices, quando os índices estão para cima ou estão para baixo? Bom, simplesmente eu vou dizer a coisa seguinte. Esse objeto aqui, que tem que ser o produto entre T e componente de W, tem que ter um índice livre alfa que está para cima. Então, agora vamos ver onde é que esse índice alfa pode aparecer. Esse T tem que ter 2 índices, ok? Que seria esse I e J aqui. Esse W vai ter apenas um índice. Esse W é um vetor de V. Então, ele tem que ter um índice para cima. Então, eu vou chamar de beta. Como é que agora combino esse índice beta com algo que está aqui? Bom, para somar, que é o que está acontecendo aqui, o índice beta, que está associado com essa matriz, tem que estar para baixo. Ok? Porque senão, na nossa notação de Einstein, eu não conseguiria somar. Ok? Beta para baixo, beta para cima, é uma soma que faz sentido. Então, o índice da matriz no qual eu estou somando, a gente já cuidou. Esse beta está somando com esse beta. Falta um índice, que aqui era esse primeiro. O único índice livre aqui é alfa, então aqui eu tenho que pôr um alfa para cima. E, no final, eu lembro que aqui eu tenho um vetor da base de coordenadas. Ok? Então, olha como é que a gente acabou escrevendo os elementos de matriz desse objeto. Eles têm que pegar na entrada um vetor, mas como o vetor é contravariante, tem que ter esse índice aqui para baixo.
e quem tem que dar de volta, de novo, um vetor. Então, o índice que está aparecendo aqui tem que voltar-se contra a variante. Então, tem um índice para cima e um índice para baixo. Intuitivamente, isso está me dizendo que esse objeto deve ser relacionado com um tensor que é de tipo 1, 1. Um índice para cima e um índice para baixo. Ok? Mas isso, de novo, é só um argumento intuitivo. Não tem nada de concreto aqui. Porque, bom, ao final, aqui não tem nenhuma demonstração. Então, o que eu vou fazer agora é começar com uma matriz, com uma transformação linear desse tipo. Eu vou construir um tensor de tipo 1, 1, que usa as informações dessa matriz. E depois, eu vou começar com um tensor de tipo 1, 1, e eu vou construir uma matriz que usa as informações desse tensor. Então, dessa forma, a gente vai estabelecer que existe uma relação 1 a 1 entre os dois objetos. Apesar que uma matriz não é de verdade um tensor, porque vocês veem que a estrutura aqui não é aquela correta. Aqui eu deveria obter um número real. Em vez de eu começo com um vetor, eu obtenho de volta um vetor. Mas, apesar disso, existe uma correspondência entre as duas noções. Então, vamos ver como é que eu posso... Professor, Opa, pode falar. eu estou meio confuso, porque quando você tinha demonstrado umas aulas atrás, quando tem um tensor que é alfa em cima e beta embaixo, ele era identidade. Não, o tensor métrico. Só o tensor métrico. Não um tensor qualquer. Bem, não. Isso é muito importante. Só o tensor métrico, alfa para cima, beta para baixo, é identidade. Um tensor qualquer é um tensor qualquer. Porque ele é multiplicado por esse outro E que é alfa aqui, né? Exatamente. Isso aqui, eu não estou dizendo que isso aqui é uma transformação linear qualquer. Então, não é um tensor, não é o tensor métrico. No caso, você está certo. No caso mais geral, não. Certo. Exato. Não, tranquilo. Você tem que perguntar essas coisas, porque a gente está vendo muitas coisas, então vocês têm que se acostumar. Então, é justamente respondendo a esse tipo de perguntas que a gente fixa essas noções. Ok? Não, Professor, não se faça... pode falar. Sim, Não, pode falar. não tem problema. Eu ia perguntar, tipo, quando o senhor fala que a gente não pode dizer que matrizes são tensores, é porque quando ela atua em um vetor, ela não retorna real, ela torna vetor. Por isso que ela não é tensor. Mas o que você está querendo fazer agora é mostrar como, a partir da matriz, a gente consegue construir um tensor usando a informação da matriz. Mas não é a matriz especificamente, esse que é o objetivo, né? Isso, não é a matriz em si, mas é um tensor, agora vai ser um tensor que usa as informações da matriz, que usa essa transformação linear T. E depois vice-versa, vou construir uma matriz, uma transformação linear desse tipo, que usa as informações do tensor. Então, vou estabelecer uma correspondência. Acho que tinha mais uma pergunta. Sim, eu tenho uma pergunta. Então, sobre o que a penúltima pergunta, né, que ele falou sobre esse tensor não ser métrico, então aquelas relações de derivada a gente não pode usar nisso, né? Ou pode? Qual a relação de derivada? A transformação? Aquelas transformações entre dois tensores que usa DQ, DQzinho, DQzão. Então, aqui não, porque isso aqui são as componentes de uma matriz, não tem nada a ver com tensor por enquanto. Esse argumento é só para mostrar para vocês que nessa nova notação, o índice contravariante e covariante, a gente é levada naturalmente a colocar um índice contravariante ou índice covariante numa matriz. Então, parece que tem alguma coisa para ver com o tensor 1, 1. Agora, quando, partindo da matriz, eu vou construir o tensor 1, 1, nas componentes desse tensor, você pode aplicar a transformação da matriz. Isso, desculpa, a transformação com as derivadas. Isso sim. Certo. Tudo bem. Mais uma pequena coisa também. Sim. Esse último objeto aí que você escreveu, o T alfa beta W beta E que alfa, é isso? Uhum. Isso no final é um número ou é um vetor? Isso aqui é um vetor. Isso aqui é esse objeto aqui. Então, está nesse espaço vetorial V. Então a gente não soma os alfas, porque tem um alfa embaixo e um alfa em cima ali. Sim, está somado. Isso aqui, todo esse objeto aqui, toda essa primeira parte são números. Isso aqui é a componente alfa de TW. E isso aqui é a parte vetorial. Então, uma vez que eu pego isso e somo sobre todos os elementos de base, eu obtenho de volta um vetor. Imagina que seja x
aí depois somo y, aí eu somo ez e assim para frente. Agora faz total sentido, tudo bem. Ah, maravilha. Mais alguma questão? Professor, Sim. o T, alfa, beta, lá o alfa e beta, eles estão alinhados? Tanto faz. Nesse caso, tanto faz. Tá. Geralmente eu gosto de escrever T, alfa e com beta um pouquinho separado, porque há casos um pouco mais sofisticados do que a gente está vendo, no qual faz uma diferença. Para vocês podem escrever esse beta aqui para baixo sem problema nenhum. Então, não se preocupem com essas sutilezas. Ok? Beleza, valeu. Muito bem. Então, vamos começar com nossa construção. E vamos ver onde é que essa construção nos leva. Então, agora eu vou começar com uma matriz, ou seja, uma transformação linear entre V e V. Eu vou construir um tensor de tipo 1, 1. A construção vai ser completamente abstrata, ok? Então, eu começo com T, que é um objeto assim. Então, de novo, isso aqui pega na entrada um vetor e me dá de volta um vetor. E agora, daqui, eu vou definir um tensor de tipo 1, 1, que eu vou chamar de tal, ok? Tal para lembrar que vem de T, da forma seguinte. Para isso ser um tensor de tipo 1, 1, ele tem que pegar em entrada uma função linear do dual e um vetor, e tem que me dar de volta um número real, ok? Então, aqui, os argumentos desse objeto são uma função linear, que digamos que eu vou chamar um nome φ, um nome qualquer, e um vetor, w, e isso aqui acaba em tal de φ, w. E agora eu tenho que ver como é essa definição aqui, se eu posso dar uma definição desse objeto que usa essa informação. E a definição é a seguinte. Eu falo que esse objeto aqui é definido da forma seguinte. Eu pego φ, que é uma função linear. Então, a função linear tem que atuar num elemento de V, ok? Porque isso é uma função linear que está no dual de V. Então, os argumentos dela têm que ser vetores de V. E aqui, então, eu atuo com ela num vetor de V que é construído usando a informação da minha transformação linear T. Então, T aplicado a W. Este é um número real. É um número real que está usando a informação que eu estou dando em entrada no tensor, mas eu não estou usando apenas φ e W, eu também estou adicionando a informação que o vetor no qual φ está atuando, você não obtém simplesmente pegando W, mas você usa a transformação linear aplicada em W. Então, para calcular esse número real aqui, eu tenho que ter três informações. φ e W, que são o que eu tenho que dar em entrada para meu tensor, mas a terceira informação da qual eu preciso é qual é a definição dessa transformação linear. Então, usando a informação dessa transformação linear, eu acabei de construir para vocês um tensor de tipo 1, 1. Ok? Então, esse lado aqui da implicação é verdade. Se eu dou para vocês uma matriz, usando esse esqueminha aqui, eu consigo, de fato, construir um tensor 1, 1 que usa a informação da matriz. Ok? Vamos agora tentar fazer o vice-versa. Então, a parte B, agora eu começo com um tensor de tipo 1, 1. Então, esse objeto aqui, ok? Então, isso aqui atua em φ W e me dá de volta tal de φ W, ok? Ainda, isso aqui é um tensor geral, então eu não sei qual é exatamente a ação desse tal, uma vez que eu dou para φ e W, mas tanto faz. Eu tenho que ver que, em geral, se eu dou um tensor de tipo 1, 1 para vocês, eu consigo construir uma matriz, uma transformação linear desse tipo aqui. Então, como é que eu faço? Como é que agora eu dou para vocês uma função que começa com V e termina com V, que é essa transformação linear entre V e V? Bom, eu construo o objeto seguinte. Deixa eu definir um objeto que eu vou chamar de tal V
da forma seguinte. Eu pego tal, deixo livre o primeiro argumento e atuo no vetor V no segundo argumento. Ok? O que é esse objeto aqui? O que é esse tal V? Bom, esse é um objeto que, em entrada, tem que pegar um elemento do dual. Então, é V estrela. E uma vez que eu dou para vocês esse elemento do dual para pôr aqui, eu obtenho de volta esse objeto, mas esse é um número real. Então, esse tal de V é uma função que é linear, porque lembre-se que tal é bilinear, então é linear aqui, mas é linear também aqui. Então, esse tal de V está herdando a linearidade de tal no primeiro argumento e me dá de volta um número real. Ok? Então, isso está me dizendo que tal de V é uma função linear que atua no espaço dual de V e me dá de volta um número real. Mas a gente já viu essa definição. Tal V está no dual de V estrela. Lembre-se que a definição de dual do espaço vetorial é justamente pegar funções lineares que atuam no espaço vetorial e dão de volta números reais. Então, daqui, com essa construção aqui, eu concluo que tal V é um elemento de V estrela dual. Mas a gente viu que V estrela dual, que o dual do dual me leva de volta para o espaço vetorial V. Ok? Isso aqui, pelo menos, é dimensão finita. Digamos que a gente está trabalhando sempre em dimensão finita. Então, o que é que a gente descobre? A gente descobre que esse tal V, definido dessa forma, que é uma função linear, mas ele é um vetor. Ok? Lembra-se da aula passada que agora a gente está destruindo a distinção entre vetores e funções lineares. São a mesma coisa para a gente. Então, o que a gente acabou de fazer é construir uma função linear que, porém, é também um vetor. Mas, então, o que é que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que eu posso construir um objeto que pega na entrada um valor, um vetor, que eu vou chamar de V, e me dá de volta tal de V, que também é um vetor. E isso é uma função linear, porque tal de V é linear. Pronto, acabou. Começo com tensor e acabo tendo que eu acabo construindo um objeto que pega na entrada um vetor e me dá de volta um vetor. Isso é uma função linear que pode ser associada com uma matriz. E pronto. A implicação inversa também é mostrada. Ok? Tem alguma dúvida? Porque eu sei que essa parte aqui é um pouquinho mais... Essa primeira, ok, mais ou menos é intuitiva. Essa segunda é um pouquinho mais... é definitivamente menos intuitiva. Tem algum problema aqui? Alguma coisa que não ficou clara? Professor, eu não entendi a parte, aí, o tal V igual a tal de ponto V. Então, Talvez o conjunto de todas as funções lineares, é isso? isso, exatamente. Quando eu defino um objeto tal V, para definir tal V, eu tenho que dar para vocês esse vetor V. Aí, o que é que eu faço? Eu pego o meu tensor, e em vez de encher o primeiro argumento, eu deixo ele livre. Então, isso aqui é uma função linear, porque esse é o primeiro argumento é livre. Então, quando ele atua em alguma coisa aqui, essa função é linear. O segundo argumento é bloqueado, eu não posso fazer nada, dei para vocês ver, e continuo com V. Então, ele pega na entrada uma função linear do dual e ele dá de volta um número real. Então, isso aqui é o conjunto de todas as funções lineares que eu posso construir uma vez que o segundo argumento é fixado a ser V. Eu tenho que dar para vocês a informação de V para conseguir construir esse tal de V. Ok? Certo. Eu só não entendi perfeitamente como isso é um vetor. Desculpa, você não entendeu? Completamente como isso é um vetor. Então, isso aqui, lembra a definição de dual? O V estrela de um certo espaço vetorial é o conjunto de todas as transformações lineares entre V e R, tal que φ é linear. Isso aqui é a definição que a gente deu do dual algébrico. Então, o que é esse tal? Tal de V. Esse tal de V a gente viu que é linear, ele pega na entrada valores de V estrela e
V estrela é um espaço vetorial, e me dá de volta esse R. Então, essencialmente, é um objeto que está agindo como assim, só que em vez de pegar valores aqui de V, ele pega na entrada valores de V estrela. Então, isso é o dual do espaço vetorial no qual ele está atuando, que é V estrela. Então, é o dual do dual de V, que é igual a V. Então, a gente volta para vetor. Certo, tudo bem, então. Beleza? Mais alguma questão, gente? Professor, eu consegui entender como o senhor conseguiu obter uma matriz, porque o senhor encontrou um objeto que pega vetores e devolve vetores, através dessa regra que pega o vetor V e transforma em tal de V, que por sua vez usa a definição do tensor. Beleza. Como é que eu consigo construir a matriz T só com isso? Ah, bom, isso é outra questão. Isso é outra questão. Como construir a matriz? Você precisa ver como, você precisa conhecer todas as componentes desse vetor, desse tensor aqui. Uma vez que você conhece todas as componentes desse vetor aqui, desse tensor aqui, você tem que deduzir quais são as componentes desse objeto aqui. Então, vamos ver. Talvez, a gente falou que é um vetor. Então, eu tenho que poder decompor ele dessa forma aqui. Alfa e que alfa. Ok? Só que esse objeto aqui também tem que ter essas componentes aqui. Ok? Então, vamos ver. Então, como é que eu posso fazer esse negócio? Então, isso aqui é... vamos fazer a coisa seguinte. Eu atuo com tal V num φ. Porque eu sei que isso aqui é igual a T de φ V. Então, esse aqui é tal V. Tal V que atua em φ alfa epsilon alfa. E aqui eu tenho tal que atua em epsilon alfa e beta φ alfa v beta, abrindo as componentes, ok? Onde que isso aqui, ao final, é o que eu chamaria de tal alfa beta. Desse lado aqui, desse lado esquerdo, isso aqui é φ alfa, por linearidade, tal v atuando, de novo errei, tal v atuando em epsilon alfa. Então, isso aqui é o que eu chamo de tal V componente alfa. Então, você vê, comparando esse aqui com esse daqui, que tal V componente alfa é a componente tal alfa beta multiplicado por V beta somando sobre beta. Então, uma vez que você conhece as componentes desse tensor, eu dou para vocês o vetor, você consegue calcular as componentes desse objeto aqui. Perfeito. E aí, tipo, isso aconteceu porque naquela primeira relação que o senhor escreveu, TV alfa e Q alfa, o senhor multiplicou por φ do lado direito dos dois lados, e aí, como o φ apareceu, vai aparecer um delta com epsilon do φ e o E ali, aí fica só φ alfa, TV epsilon alfa que o senhor escreveu ali, né? Isso. Aí compara os dois lados da equação e encontra TV alfa. Aí, Perfeito. Ok? Excelente. Obrigado, professor. Imagina. Professor, essa última linha que você escreveu ficou meio para baixo e ela está bem cortada, é difícil de ler ela, na verdade. Vou copiar aqui em cima. Então, eu pego tal V e atuo num φ, porque vocês veem que tal V, ele tem a possibilidade de atuar num φ, e por definição isso aqui é tal de φ V. Agora abro em componentes. Então, isso aqui é tal V de φ alfa, epsilon alfa, desse lado esquerdo, e aqui do lado direito eu tenho T alfa beta φ alfa v beta. Agora, uso a linearidade desse lado esquerdo, então esse número aqui pode sair, isso aqui é uma componente, então φ alfa, tal V, que atua em epsilon alfa,
Isso aqui é simplesmente o que eu chamo de tau V componente alfa. Então, esse aqui tem que ser igual a esse objeto aqui. Dadas as componentes do tensor inicial e dado o vetor V, as componentes contravariantes do vetor V, eu consigo calcular as componentes contravariantes do vetor tau V, que é o que essa transformação linear entre V e V deve fazer. Ok? Professor, Ok, Sim. obrigado. para esse caso aí que você fez agora, o caso 3, não tem como dar um exemplo simples, não? Fica muito complicado? Que caso 3? Se não der, tudo bem. Um exemplo em que sentido? Porque isso é completamente geral. Qualquer matriz você pode associar com um tensor, e qualquer tensor 1, você pode associar com uma matriz. Um exemplo no sentido de... Não, ok, mas então vamos fazer a coisa seguinte. Pega uma matriz, vou deixar isso para vocês, porque isso é bom para vocês se debruçarem um pouco. Então, vamos fazer essa implicação. Da matriz construir o tensor. Dada essa matriz aqui, eu quero que vocês calculem as componentes do tensor associado. E vejam se vocês conseguem. Se vocês não conseguem, me mandem um e-mail que a gente vê. Ok? Mas se vocês conseguem fazer isso, aí o outro fica mais simples. É só usar a definição que a gente deu e ver o que acontece. Alfa, beta, gama, delta são números reais quaisquer. Ok? Nada de especial. Uma matriz 2x2 qualquer. Ok? Veja se conseguem fazer isso. Caso contrário, me falem que a gente vai resolver. Ok? Beleza. Beleza? Mais alguma questão, gente? Maravilha. Professor, rapidinho, só para completar essa pergunta que o senhor acabou de deixar para a gente. O senhor deu uma matriz e quer que a gente encontre as componentes do vetor. Sendo que na primeira parte das anotações, a gente comentou que para encontrar o tensor, a gente precisa de 3 informações: a matriz, a função linear e o vetor. No caso, o objetivo seria que a gente pegasse função e vetor arbitrário ou tem algo particular? Não, você tem que escolher uma função linear arbitrária e um vetor arbitrário. Então, o resultado que vocês acham tem que ser verdade para qualquer função φ e qualquer vetor w no qual o tensor pode atuar. Mas vocês vão ver que prometo para vocês que aquelas informações vão sair. Ok? Justo. Todos esses números alfa, beta, gama, delta vão entrar aqui e as informações sobre as componentes dos demais objetos vão sumir. Ok? Isso é uma Lindo. pergunta que eu posso fazer para vocês. Mais alguma pergunta? Maravilha. Então, ok, isso era o último exemplo que eu estava querendo discutir para vocês. Então, de verdade, vocês veem que essa noção de tensor permeia a matemática física, porque a gente fala de tensores implicitamente, sem explicitar que a gente está falando de tensores o tempo inteiro. Todas as vezes que vocês estão falando de uma matriz, seja ela qualquer tipo de matriz, vocês estão falando de um tensor. Todas as vezes que a gente fala de componentes de um vetor, como a gente viu na aula passada, a gente está falando de um tipo especial de tensor. Ok? Claramente, a noção de tensor é muito mais geral daquela de matrizes ou daquela de vetores, de componentes de vetor. Mas, apesar disso, componentes de vetores e componentes de matrizes são casos específicos, são casos particulares de tensores. Ok? Então, o que eu quero fazer agora, nessa parte final da aula, é discutir com vocês operações. Operações que a gente pode fazer usando tensores, ok? E as primeiras duas são duas operações muito simples. Então, a primeira é soma. Soma de dois tensores do mesmo tipo, ok? Para somar dois tensores, vocês têm que ter tensores do mesmo tipo. Então, digamos que eu tenho A, que é um tensor de tipo RS. Eu vou usar esse símbolo aqui, ok? Para dizer que isso aqui é o espaço
de todos os tensores de tipo RS. Também eu tenho B, que é um tensor de tipo RS. E a soma, A mais B, de novo, é um tensor de tipo RS, cujas componentes são definidas da forma seguinte. A mais B, componente alfa 1, alfa R, beta 1, beta S, por definição é a soma das componentes dos dois tensores. Então, vocês pegam a componente alfa 1, alfa R, beta 1, beta S de A, e soma a componente alfa 1, alfa R, beta 1, beta S de B. Então, para cada... Isso aqui é exatamente o que a gente viu no caso de vetores, ok? Eu somo dois objetos, dois tensores, componente por componente. Todos esses índices têm que ser iguais, ok? Então, por exemplo, aqui eu posso dizer que isso aqui é 1, 2, 3, blá, 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 4, 5, 6, blá, 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 e aqui também tem que ser 1, 2, 3, blá, 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 4, 5, 6, blá, 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 ok? Então, todos esses numerinhos aqui têm que ser exatamente idênticos para eu poder somar. Então, componente por componente, eu posso somar dois tensores, ok? Então, essa é a primeira operação. Segunda é o produto por escalar. Então, o produto por escalar, ele pega um tensor de tipo RS, pega um número real e constrói o seguinte tensor, alfa A, que de novo é um tensor de tipo RS, cuja componentes é definida da forma seguinte. Alfa A, componente alfa 1, alfa R, beta 1, beta S, é, por definição, o número real alfa que multiplica a componente alfa 1, alfa R, beta 1, beta S do tensor A. Ok? Então, de novo, para calcular a soma, vocês somam componente por componente. Para calcular o produto, você simplesmente pega cada uma das componentes e multiplica por número. Isso é exatamente o que a gente viu que acontece no caso de vetores e no caso de matrizes, ok? Então, como vetores e matrizes são casos particulares de tensores, não é surpreendente essa propriedade generalizada. Mas se vocês lembram as aulas iniciais desse curso, a gente tinha visto que todas as vezes que a gente está falando de objetos que satisfazem essas propriedades, a estrutura que a gente está construindo é aquele de um espaço vetorial. Então, o espaço dos tensores de tipo RS é um espaço vetorial, satisfaz todas as propriedades de um espaço vetorial. Então, aqui vem um dos pontos centrais, né? Quando a gente fala de espaço vetorial, intuitivamente a gente pensa em vetores. Mas as propriedades desse espaço vetorial são válidas para objetos que são extremamente, muito mais gerais do que vetores, ok? Esses tensores são vetores, mas são matrizes também, e de novo, a gente continua chamando isso de espaço vetorial. Pode ser outros objetos com vários índices, e apesar que são generalizações de vetores, a gente continua chamando esse espaço de espaço vetorial, ok? Então, não se deixe enganar do fato que a gente está usando aqui o termo vetorial. O termo vetorial aqui simplesmente está dizendo que valem essas duas propriedades. Essas duas propriedades valem para objetos que são muito mais gerais do que a ideia primitiva de vetor que a gente tem. Funções lineares que estão aqui também fazem parte de espaços vetoriais. Ok? Isso era uma coisa que a gente já tinha meio que intuído falando de soluções de equações diferenciais. Também lá a gente tinha visto que a linearidade dos operadores diferenciais nos estava dizendo que o espaço das soluções era um espaço vetorial, apesar que a gente não estava falando de vetor, mas a gente estava falando de funções. E aqui é exatamente a mesma coisa, só que as funções que estão aparecendo aqui são funções lineares. No caso das soluções das equações diferenciais, nada nos diz que aquelas são funções lineares. Então, aquelas soluções não são tensores, aqui a gente está falando de tensores. Única diferença, ok? Mas estrutura, então, coisa que eu quero deixar claro, não se deixe enganar pelo termo vetorial. A gente não está falando apenas de vetores, a gente está falando de todos os objetos que pode ser somado componente por componente
e que pode ser multiplicado por escalar componente por componente. Ok? Então, essas são as primeiras duas operações. Agora tem mais duas que eu quero discutir com vocês. Então, a primeira é uma operação que é chamada de contração. Que é uma operação que a gente já conhece, okay? Mas a gente não chamou de contração. Então, vamos definir o que é a contração. Então, a terceira operação é contração de dois tensores. Ou de um tensor. Contração. Então, o que a contração faz? Então, a contração é uma operação que eu vou chamar de C, I, J. Ela pega em entrada um tensor de tipo RS e me dá de volta um tensor que tem um índice ameno contravariante e um índice ameno covariante. Então, como é que eu posso definir, como é que eu defino essa contração? Bom, vamos pegar as componentes do tensor RS. Então, tem R componente aqui em cima e S componente aqui embaixo. Quando eu aplico a contração, o que é que eu faço? Então, isso aqui é a contração IJ. Eu pego a componente I, o número I que está aqui, e pego a componente J, que está aqui embaixo, coloco elas iguais e somo sobre o índice que está repetido. Então, o que eu vou obter é T, alfa 1, Rho, alfa R. Isso aqui na posição I. E aqui embaixo eu vou ter beta 1, Rho, beta S. Isso aqui está na posição J. Ok? Em 2 minutos vamos ver um exemplo concreto de como fazer isso na prática. Tá bom? Mas contração é simplesmente, então, todas as vezes que a gente fala de contração, é como se vocês estivessem tirando do jogo um dos índices possíveis. O índice que é identificado pela posição, o índice que está na posição I, dos índices contravariantes, e na posição J, dos índices covariantes. Ok? Mas, de novo, em 2 minutos vamos ver um exemplo. Então, não se preocupem que as coisas vão ficar mais claras. E a última operação, então, deixa eu definir a última operação e depois vamos ver os exemplos práticos, é a operação chamada de produto tensorial. Então, 4. Produto tensorial. Então, o que é esse produto tensorial? Bom, o produto tensorial pega um vetor de tipo, um tensor de tipo R1 e C1, multiplica, eu vou usar esse símbolo de produto tensorial, que é um símbolo possível, por um tensor de tipo R2 e C2, e o que eu vou obter é um tensor de tipo R1 mais R2, aqui em cima, e S1 mais S2, aqui embaixo. Ou seja, ao contrário do que estava acontecendo aqui, que eu estava tirando índices livres, porque vocês veem que eu estou diminuindo o número de índices livres aqui em cima de uma unidade, porque um índice é igual a isso, eu estou somando, ok? Então, aqui em cima eu começo com R índices livres e acabo com R menos 1. Aqui embaixo eu começo com S índices livres e acabo com S menos 1, porque Rho e Rho não é mais livre, tem que ser igual, eu estou somando. Okay? Aqui eu vou fazer exatamente a coisa oposta. Começo com esses índices contravariantes, R1 e R2, e obtenho um tensor que tem o número de índices contravariantes que é igual a soma, e a mesma coisa no caso dos índices covariantes. Então, as componentes desse objeto aqui são as seguintes. Esse tensor aqui, se você quiser, vamos pegar 2 tensores desse tipo aqui. Então, alfa 1, alfa R1, beta 1, beta S1. Eu pego o tensor, o produto tensor com B, alfa 1, não, vamos dar um nome diferente a esses índices. B, gama 1, gama R2, Rho 1, Rho S2. Esse aqui é o tensor
que você obtém simplesmente fazendo o produto das componentes. Dessa forma aqui que eu estou escrevendo agora. Então, esse 1, e aqui vocês multiplicam, no sentido da multiplicação dos números reais, para esse objeto aqui. E que é isso? Rho1, Rho S2. Ok? Então, o produto tensor é simplesmente definido como produto no sentido dos números reais. Esse é o número real, uma vez que eu fixo todas as componentes. Esse é outro número real, de novo, uma vez que eu fixo todas as componentes. Então, eu posso calcular o produto desses dois números reais. Ok? Então, agora vamos ver alguns exemplos para fixar um pouco que diabo é que está acontecendo com essas duas operações. Primeiras duas eram relativamente simples. Esse aqui, vocês viram que já deu uma complicada radical. Ok? Então, vamos ver dois exemplos. Um exemplo de produto tensorial e de contração. Então, o primeiro exemplo, que é, na verdade, uma coisa, um exemplo que a gente já conhece. Eu vou mostrar para vocês que quando a gente estava fazendo levantamento de índices, ou quando vocês estavam baixando índices e coisas assim, o que vocês estavam fazendo é uma combinação entre o produto tensor e uma contração. Ok? Então, primeiro exemplo. Eu pego um objeto, um tensor V, que é um tensor de tipo 1, 0. Eu pego um segundo objeto G, que é um tensor de tipo 0, 2. Ok? E agora, a primeira coisa que eu faço é construir o produto tensor entre os dois. Eu quero ver quanto valem as componentes desse produto tensor. Então, de acordo com nossas regras, esse produto tensor é um tensor de que tipo? Então, eu tenho que somar os índices contravariantes. Então, 1 mais 0 me dá 1. 0 mais 2 me dá 2. Então, o tensor que eu tenho que obter tem um índice para cima e dois índices para baixo, porque é um tensor de tipo 1, 2. Como é que são as componentes desse objeto? Então, V tensor G. Uma componente para cima, duas componentes para baixo. A gente falou que temos que obter como produto das componentes desses dois objetos aqui. V é um tensor de tipo 1, 0. Então, ele tem uma componente contravariante. A única componente contravariante que está aparecendo aqui é alfa. Então, isso aqui tem que ser V alfa. Não tem outra possibilidade, certo? O índice alfa contravariante tem que ser associado com V. O que acontece com os índices beta e gama? Bom, os índices beta e gama são os dois covariantes. E o único objeto aqui que tem índices covariantes é o G. Então, aqui eu tenho que ter G, beta, gama. Então, as componentes desse produto tensor são simplesmente dados em termos das componentes dos dois tensores individuais. Nesse caso, isso é uma componente de um vetor contravariante. Esse aqui é um tensor de tipo 0,2. Okay? Não necessariamente um tensor métrico, um tensor de tipo 0,2 qualquer. Então, esse aqui é o produto tensor. Vamos agora fazer uma contração. Então, vamos fazer contração. Professor, Sim. você pode repetir, por favor? Eu não entendi de onde que saiu aquela expressão. Eu devo ter olhado o papel, só não entendi de onde que saiu o V da esquerda mesmo. A da esquerda, essa daí, de onde que surgiu isso? Bom, isso aqui eu estou calculando as componentes desse produto. Eu estou definindo um produto tensor entre dois tensores diferentes. Esse V é um tensor de tipo 1, 0. O G é um tensor de tipo 0,2. A regra que eu acabei de mostrar para vocês me fala que esse produto tensor, para obter que números eu tenho que pôr aqui, eu tenho que somar as componentes, o número de componentes contravariantes. Então, 1 com 0 me dá 1. E o número de componentes covariantes. Então, 0 com 2 me dá 2. Então, esse é um novo tensor, mas esse tensor que eu estou chamando de V tensor G, então isso é um símbolo, que é o símbolo do meu tensor, é um tensor de tipo 1, 2. Então, é um tensor que tem que ter um índice para cima e 2 para baixo. Então, por isso eu estou chamando as componentes dessa forma. Tá bom. Agora, a definição de como calcular essas componentes aqui está me dizendo, pega cada um
desses objetos com as componentes dele e multiplica no sentido normal. Não faça nada mais do que isso. Ok? Tá. Beleza? Tá bom. Então, isso Certo, aqui certo. é simplesmente aplicar a definição do que é um produto tensorial. Tá? Ok. Agora, contração... Opa, sim, pode falar. Nesse caso, por exemplo, do produto tensorial, um Bra vezes matriz é um exemplo disso, né? Sim, porém, não com o produto normal entre componentes de vetores e componentes de matriz, porque você vê que aqui eu não estou somando nada, por enquanto. Então, esse é um objeto que tem 3 índices, então não dá para representar no papel, porque 3 índices você deve... Bom, é tipo um cubo, ok? Um cubo tem 3 direções, então isso aqui é tipo um cubo. Então, isso aqui seria a extensão de uma matriz, se a gente pudesse escrever também entrando no papel. Como a gente não pode, isso aqui é a expressão implícita que a gente tem para esse objeto. Ok? Certo. Tá. Maravilha. Então, vamos agora ver a contração, porque agora a gente vai ver que a gente já conhece o que é a contração. Mas digamos que eu vou contrair os índices 1, 1. O índice 1, 1 desse objeto aqui. Então, eu vou pegar V tensor G, alfa, beta, gama, vou aplicar a contração dos índices 1, 1. Então, o que é que ele está me dizendo? Pega o primeiro índice contravariante, pega o primeiro índice covariante, coloca eles iguais e soma. Isso é a definição de contração. Então, isso aqui é V tensor G, Rho, gama. Gama fica invariado porque o índice 2, eu não estou fazendo nada no índice 2. Quais são as componentes desse objeto aqui? Então, agora eu vou escrever. Isso aqui é V, Rho, G, Rho, gama. Se G for o tensor métrico, isso é exatamente o que a gente estava fazendo para baixar o índice contravariante e obter o índice covariante gama. Ok? Então, quando a gente soma sobre índices repetidos, o que a gente está fazendo implicitamente é considerar a contração de um tensor que possuiria mais índices, quando esse ρ é diferente desse ρ aqui embaixo, mas a gente está colocando eles iguais e está somando sobre todos os valores possíveis. Isso é chamado de contração. Então, muitas vezes, eu diria essencialmente sempre, o jergal que a gente usa não é dizer, olha, a gente está somando sobre o índice ρ repetido, mas o jergal verdadeiro que a gente usa é a gente está contraindo sobre o índice ρ. Isso já está te dizendo que um rota para cima, um rota para baixo, você está somando. Ok? Isso aqui claramente é só uma definição, é só um jeito que a gente tem para falar. Mas essa definição, esse jeito que usa a palavra contração, vem justamente dessa operação aqui, que é a operação de contração de índices. Que é a operação que diminui o número de índices contravariantes e o número de índices covariantes que vocês têm. Ok? Então, desde a primeira aula de tensores, a gente está implicitamente falando de produtos tensoriais e de contração desses produtos tensoriais, porque a gente já encontrou várias vezes objetos escritos assim. E agora vocês podem se divertir e fazer outras opções. Por exemplo, quando eu levanto o índice, eu escrevo G, alfa, beta, V, beta. Bom, também isso é uma contração. Então, eu começo com um tensor de tipo 2, 0, que é esse G aqui em cima. Um outro tensor de tipo 0, 1. Pego o produto tensorial e depois aplico a contração 2, 1. Esse é o objeto que eu estou obtendo. 2 aqui em cima, porque é o segundo índice que eu estou contraindo. 1 aqui embaixo, porque é o primeiro índice. Não tem mais, ok? Não tem mais índices, então pode ser só o primeiro. Então, toda aquela questão de, levanto o índice, baixo o índice, aplico o tensor métrico, multiplicando para cima, o índice para cima, para baixo, são todos produtos tensores seguidos por contrações, ok? Só que isso aqui claramente é uma formulação mais precisa, um pouquinho mais chata. Ao final, a gente entende perfeitamente que o que está acontecendo aqui
é que você está somando sobre esse beta, então o jeito que a gente usa dizer é que a gente está contraindo sobre o índice beta, mas é claro o que está acontecendo, estou fazendo uma soma, não tem nada mais do que isso, ok? Não tem nenhuma estrutura mais profunda aqui do que isso, tá bom? Tem alguma pergunta, gente? Ok, maravilha. Então, agora, eu aqui teria um segundo exemplo, mas como estou ficando um pouco atrasado respeito ao que eu estava querendo, eu vou deixar vocês dar uma olhada no segundo exemplo nas notas de aula, ok? Então, no Google Drive. Eu vou discutir um pouquinho o princípio de relatividade, tá? Que é a coisa que para a gente, nesse momento, é mais importante entender por que todo esse formalismo implementa o princípio de relatividade. Ok? Então, vamos com o princípio de relatividade. E vamos começar com a primeira versão do princípio de relatividade, que é Galileu. Ok? Então, no caso de Galileu, ou seja, a mecânica de Newton, vamos Galileu, o que acontece? Bom, como é que eu implemento o princípio de relatividade? O que o princípio de relatividade me fala? O que esse princípio está me dizendo é que as leis da física são as mesmas, têm a mesma forma, ok? Em todos os referenciais inerciais. O que isso significa? Isso significa que se eu agora aplico uma transformação de coordenadas, que na física newtoniana eu posso escrever da forma seguinte: uma rotação dos eixos, que, digamos, não está dependendo do tempo, e uma translação que depende da velocidade com velocidade constante. Isso é uma transformação que começo com um referencial inercial e me leva de volta num referencial inercial. Ok? Então, vocês veem que esse objeto aqui, essa transformação aqui, é uma transformação de coordenadas. É justamente aquela transformação que a gente estava falando, do qual a gente falou desde a primeira aula de tensores, ok? Isso aqui é o que a gente chamou de coordenadas Qzinho alfa. Essas aqui são o que a gente chamou de coordenadas Q grande alfa. E o que essa definição está me dizendo é que as coordenadas Q grande alfa podem ser definidas como uma rotação das coordenadas Q pequenos beta, mais uma translação. Então, isso aqui é a conexão, a definição funcional que conecta as derivadas depois da transformação com as coordenadas que eu tinha antes da transformação. Então, agora que eu sei como transformar coordenadas, eu tenho que me preocupar com a forma das minhas leis da física. Então, qual é a lei da física que satisfaz o princípio de relatividade de Galileu? A equação de Newton. Então, a equação de Newton a gente costuma escrever da forma seguinte: massa multiplicado por aceleração igual força. Mas o que é isso aqui? Como é que eu tenho que interpretar esse aqui? Então, esse aqui é nada mais e nada menos do que expressar o seguinte: m, coordenada alfa, ponto, de um certo corpo, igual a coordenada alfa da minha força. Então, esse aqui vale no referencial descrito por coordenadas Qzinho. Se eu agora aplico uma transformação e vou para coordenadas Q grande, isso aqui simplesmente vai ficar m Q grande alfa, ponto, igual a componente da força, e deixa aqui escrever nas componentes Q grande. A forma é exatamente a mesma. Por quê? Porque isso é uma transformação de coordenadas, que é o que está escrito aqui. Eu sei que, se eu agora pego isso e transformo nas novas coordenadas, o que está acontecendo é que esse Qzinho tem que ser substituído por o Q grande, e a força, componente alfa, nas coordenadas Qzinho, tem que ser substituído pela força nas componente alfa nas coordenadas Q grande. Ok? Então, vocês veem que a forma da lei de Newton é exatamente idêntica
nos dois referenciais. Primeiro referencial, no qual eu estou usando coordenadas Q pequeno. Segundo referencial, no qual eu estou usando coordenadas Q grandes. Ok? Na verdade, nesse caso, eu poderia até generalizar e pôr uma dependência temporal aqui e aqui. Porque aqueles termos não inerciais que aparecem vêm diretamente dessas derivadas temporais. Então, quando eu mudo de coordenadas, eu implicitamente já estou considerando também esses termos não inerciais, ok? Mas isso aqui já vai além do que o princípio de relatividade em si fala, ok? O princípio de relatividade está dizendo que a forma da lei da física tem que ser a mesma em qualquer referencial inercial, que está conectado por transformações dessa forma. Então, o que é que isso aqui nos está dizendo? Isso aqui nos está dizendo que todas as vezes que eu escrevo minha lei de Newton na forma de um vetor igual a um vetor, o que eu estou dizendo é que escolhendo certas coordenadas, ou seja, uma certa base de coordenadas, eu estou dizendo implicitamente que as componentes desse vetor aqui naquela base de coordenadas tem que ser igual a mesma componente desse f naquela base de coordenadas. Ao mudar de coordenadas, a forma fica exatamente a mesma. Ou seja, nesse caso simples, o fato que a lei de Newton seja uma equação vetorial já está me dizendo que o princípio de relatividade de Galileu é satisfeito. Se eu aqui tivesse um vetor igual a um tensor, vocês já vê que as coisas não bateriam, porque esse transformaria de uma certa forma, e isso transformaria de uma forma diferente quando eu for transformar para novas coordenadas. Então, isso aqui me leva a definição técnica de como é a implementação matemática do princípio de relatividade, que é um princípio que é chamado de princípio de covariância. Covariância é um termo complicado e técnico para dizer que todas as nossas equações da física têm que ter o mesmo número de índices na mesma posição no lado esquerdo e no lado direito. Se eu garanto que esses alfa e esse alfa que estão aparecendo aqui, ambos estão aparecendo para cima, eu sei conectar com outros referenciais inerciais, sei que a forma da equação vai ser a mesma, então eu estou implementando o princípio de relatividade. Okay? Então, todas as vezes que vocês olham para equações da física, vocês têm que tomar cuidado, ou vocês escrevem nas provas ou nos artigos, vocês têm que tomar cuidado com a posição dos índices. Porque a posição dos índices está dizendo como esse lado transforma e como esse outro lado transforma. Os dois lados têm que transformar da mesma forma, porque senão eu não conseguiria manter a mesma forma da lei da física em qualquer referencial inercial. Ok? Então, todas as vezes que tem um índice para cima aqui na esquerda, deve ter apenas um índice para cima, com o mesmo nome aqui na direita, e assim para frente. Tá bom? Por exemplo, se eu escrevesse mx ponto alfa igual a f alfa beta v gama, que isso é uma força particular, vocês veem que tem um problema enorme, porque aqui na direita, esse é um tensor de tipo 1, 0. Aqui na esquerda. Aqui na direita, isso aqui é um tensor de tipo 3, 0. Observe que eu não estou contraindo em nenhum dos índices. Esse objeto transforma de forma diferente. Então, quando eu for mudar de referencial, a forma da minha lei da física vai mudar completamente, porque os dois objetos que eu estou igualando têm transformações diferentes. Então, isso não faz o menor sentido. Ok? Então, quando isso aparece, a gente está dizendo que a covariância não está respeitada. Beleza? Ok, então isso aqui era o caso da lei de Newton. Agora, exatamente a mesma coisa acontece no caso de Einstein. No caso de Einstein, claramente, a física é ligeiramente mais complicada, ok? Bom, ligeiramente a posteriori. Quando você se acostuma, as coisas ficam simples. Então, o que é que acontece no caso da relatividade restrita de Einstein? No caso da relatividade geral é um pouco diferente, ok? Mas no caso da relatividade restrita, a gente tem transformações de Lorentz agora. Em vez de usar transformações de Galileu, a gente está usando transformações de Lorentz. E o que a transformação de Lorentz te fala é que eu não posso considerar apenas espaço e tempo de forma separada e independente, mas o tempo e o espaço jogam exatamente o mesmo papel. Ok?
Na relatividade de Galileu, o tempo é absoluto. Ou seja, eu transformo de uma referência para o outro, o tempo não muda. Na relatividade de Einstein, o tempo muda, ok? E aí tem todos aqueles fenômenos de contração, dilatação de tempos, coisas assim, que vocês viram nas aulas de Física 2, ou para aqueles um pouquinho mais velhos de Física 4, ok? Então, qual é o formalismo correto para implementar uma transformação de Lorentz? Bom, eu tenho que trabalhar nesse espaço aqui, então agora eu tenho 3 dimensões mais uma, então isso aqui é um espaço de 4 dimensões, e o nome desse espaço é espaço de Minkowski, então vou usar M4, ok? Isso aqui é o nome do espaço-tempo da relatividade restrita, espaço-tempo de Minkowski. E tem dimensão 4, porque eu tenho que dar para vocês 4 coordenadas. Agora, uma vez estabelecido isso, tudo o resto que eu falei para vocês, no caso da lei de Newton, funciona exatamente da mesma forma. Então, quais são as leis da física que a gente encontra nessa forma relativística, da qual a gente tem que garantir a covariância? Bom, por exemplo, as leis de Maxwell. Okay? As leis de Maxwell, o eletromagnetismo de Maxwell, é uma teoria que não é invariante por transformação de Galileu, mas é invariante para a transformação de Lorentz. Tá? É engraçado que foi a primeira teoria relativística que foi escrita antes da relatividade especial, ok? Nos anos 80 do século XIX, o Maxwell formalizou o Maxwell ou Heaviside, ok? Porque o Maxwell foi o primeiro a escrever todas as equações, mas as equações de Maxwell eram 20 equações em forma de quaternios, então muito bem bagunçada. Quem escreveu na forma de rotacional e de divergente que a gente conhece foi o Heaviside, tá bom? Mas o que o Lorentz reparou é que aquelas equações lá, aquela equação de Maxwell, não eram invariantes por transformação de Galileu, mas eram invariantes por transformação de Lorentz. Então, como é que agora a gente implementa? Bom, a transformação de Lorentz é uma transformação que faz a coisa seguinte. Eu pego esse objeto aqui, que eu vou chamar de x mi, então, índice contravariante, eu vou definir dessa forma aqui, ok? Esse aqui é o que eu chamo de quadrivetor. Quadri, porque agora tem 4 componentes. Vetor, porque o espaço-tempo de Minkowski é um espaço vetorial. Então, valem todas as propriedades que a gente viu. E a transformação de Lorentz é implementada da forma seguinte. Eu começo com um certo x-min e mando ele numa certa transformação, que é isso aqui, é a transformação de Lorentz, contraído com x-i. Ok? Então, vocês veem que agora as coisas são um pouquinho mais complicadas. Isso aqui é a forma compacta para escrever que CT vai em CT mais V X. Espera, como é que funciona? Não sei escrever com C. Deixa eu escrever sem C. Assim. E tem dividido 1 menos V quadrado dividido por C quadrado, e X vai para outra, ok? Eu nunca lembro se tem menos, mais, tudo bem, tanto faz, está tudo aqui dentro, beleza? Tem que tomar cuidado com esse sinal menos ou mais. Então, esse lambda, as componentes desse tensor de tipo 1, 0 lambda, que está implementando essa transformação, são esses objetos aqui, são essas transformações aqui. E as leis da física, nessa forma quadrivetorial, tem uma forma extremamente elegante, extremamente simples. Então, deixa eu escrever para vocês as equações de Maxwell. E vamos verificar que tudo o que eu falei está satisfeito. Então, as equações de Maxwell são as seguintes. Em certas unidades, ok? Senão, em outras unidades tem fatorinhos aqui. Esse F é um tensor de tipo 2,0, que contém um campo elétrico e magnético. Isso é chamado de tensor de Faraday. Esse J é um quadrivetor, okay, contravariante, que contém informações sobre as fontes. Então, densidade de cargas elétricas e correntes elétricas. Essas são as equações de Maxwell. Não tem nada mais e nada menos, ok? Vamos verificar a covariância.
esse lado direito Professor? é tensor de tipo 1, 0. Ok? Esse lado esquerdo é o quê? Então, eu tenho 3 índices, mas observem que esse min está contraído. Então, esse lado esquerdo também é um tensor de tipo 1, 0. Então, de novo, a covariança é completamente satisfeita. Eu estou igualando um tensor de tipo 1, 0 com um tensor de tipo 1, 0. Então, esse objeto aqui e esse objeto aqui transformam exatamente da mesma forma, uma vez que eu aplico a transformação de Lorentz. Então, a forma das equações de Maxwell é exatamente a mesma em todos os referenciais inerciais. Agora, claramente, para aqueles de vocês que ainda não viram eletromagnetismo, equações de Maxwell, isso aqui é só um exemplo, ok? Mais para frente, tudo isso vai ficar mais claro. Aqueles um pouco mais velhos, do segundo ano para frente, acho que já deveriam conseguir entender o que está escrito aqui. Ok? Isso aqui é só um exemplo um pouquinho mais complicado de como o mesmo tipo de raciocínio, ou seja, o fato que a equação de Newton seja escrita em termos de vetores, a gente viu que implementa automaticamente a covariança, e a covariança é o jeito matemático de implementar o princípio de Galileu, o princípio de relatividade de Galileu. Agora, no caso da relatividade restrita, as equações são escritas naturalmente na forma quadrivetorial, e se eu igualo quadrivetores com quadrivetores, de novo, implemento covariança, e covariança implementa automaticamente a relatividade, o princípio de relatividade de Einstein, princípio de relatividade restrita. Ok? Pronto, mas de novo, se vocês ficaram perdidos nesse segundo exemplo, não se preocupe, isso é mais avançado, então isso vocês podem deixar para quando vocês tiverem feito Física 4, tá bom? Muito bem. Então, com isso, acho que a gente concluiu essa aula, Professor, o curso. Sim, pode falar. na lista 4, tem mais algumas coisas, por exemplo, de derivada covariante, símbolos de Christoffel e tudo mais. O senhor pretende, tipo, colocar alguma coisa na nota de aula sobre isso para a gente estudar nas férias, alguma coisa assim? Ou a gente pega pelos livros, por exemplo? Não, se vocês estiverem interessados, pode olhar no livro, e toda essa coisa um pouquinho mais... Lá tem um exercício sobre essas derivadas covariantes e aplicações de derivadas covariantes que podem ser úteis quando no futuro vocês vão a fazer um curso de relatividade geral. Okay? Por enquanto é só um exercício. Vocês vão ver que se vocês forem acompanhar o que está escrito lá, vocês conseguem chegar. Mesmo se vocês não forem apreciar completamente o significado físico ou matemático, não interessa. Nessa altura, o que é importante é que vocês façam exercícios manuais, ok? Mais do que focar no que está acontecendo, vocês têm que garantir que vocês conseguem fazer contas. Essa é a parte importante. Depois, com o tempo, vocês vão se acostumando e com o tempo vocês vão ver que, por exemplo, isso aqui, eu garanto para vocês que no 4º ano de física, especialmente se vocês estiverem interessados em assuntos mais teóricos, vocês veem isso e vocês falam, isso é claramente a equação de Maxwell, não tem outra possibilidade, ok? Mas claramente, agora não. Isso é para o futuro. Mas, como eu falei, o que eu estava querendo fazer nessa parte final era dar para vocês conversar com vocês sobre alguns assuntos que vão ser importantes lá para frente. E relatividade, com certeza, é importante, ok? Então, por isso que eu resolvi terminar dessa forma. Os outros detalhes técnicos da lista são técnicos mesmo, só para vocês fazer contas e tentar se acostumar com esse tipo de formalismo. Não sei se é Justíssimo. É que eu não tinha percebido que eles eram meio que guias, né? Tem como você fazer com o que já tem na lista, não precisa de material extra. Isso, mas eu percebi isso agora. Exatamente, não precisa de nada extra, é feito aí para guiar. Para que aquele serve? Não, aí vocês precisam de um curso de relatividade geral ou de variedades diferenciais. Mas para fazer as contas do exercício, o que está naquela lista é suficiente, o que está na lista e nas aulas é suficiente. Sobre métodos geométricos da física teórica, o senhor acha que a gente, com a bagagem que a gente fez de métodos da física teórica, consegue? Não vai acontecer naquele curso. Quê? Por quê? Porque teve um problema na pós-graduação e funciona da forma seguinte. A pós-graduação pode oferecer no máximo 15 cursos por ano. E nessa altura, esse ano, eles receberam mais de 30 propostas. Então, o que eles fizeram, eu conversei
a longo com o pessoal da pós-graduação, eles estão tentando dar antecedência para o pessoal que dá poucas aulas na pós-graduação. Agora, como eu desde que cheguei, praticamente todos os anos eu dei aula na pós-graduação, de uma forma ou da outra, aí eles me pediram para retirar o curso. Bom, dadas as regras, então, métodos geométricos, infelizmente, não vai acontecer. Porém, pelo que eu entendi, vai ter um curso de relatividade geral na pós-graduação, dado pelo professor João Barata. E, pelo que eu entendi, ele vai falar justamente do que eu teria falado de variedades diferenciais na primeira parte do curso. Então, vai ser mais formal do que eu teria feito, porque ele é físico-matemático, então ele gosta de fazer tudo de forma formal e de forma bem precisa, mas o conteúdo, uma parte do conteúdo seria muito parecido. Então, se vocês estiverem interessados, vocês podem acompanhar as aulas dele. Okay? Acho que o curso dele deveria ser ativado, pelo que entendi. Perfeito. Obrigado pela indicação, professor. Mas vou sentir falta porque não vai ser o senhor ministrando. Como? Vou sentir falta porque não vai ser o senhor ministrando, né? Bom, tudo bem. Não, eu não vou ser eu, mas tudo bem. Eu acho que eu vou dar aula na graduação, mas ainda não sei o que. Pega grupos e tensores, professor. Que aí eu pego com o senhor. Não. O grupo de tensores é muito técnico para mim. Ao final, teria uma coisa muito mais baseada no que é preciso para física de partículas, um pouco de mais especializada. Então, vamos ver. Não sei exatamente o que é que eu vou dar. Vamos ver. Aí daqui, acho que em janeiro vocês vão descobrir. Eu também. Professor, o senhor pode explicar novamente qual que é a diferença da covariância de Galileu para a covariância de Einstein? Tipo, Então, sim. Em termos das componentes? Não tem absolutamente nenhuma diferença no sentido seguinte. Esse índice NIM, que está livre aqui, pega valores digamos, de 0 a 3, que convencionalmente a gente chama do tempo a componente 0 e de x, y, z as componentes 1, 2 e 3 desse quadrivetor. Então, esse NIM pode ser igual a 0, 1, 2 e 3. 0 se é a componente temporal, 1, 2 e 3 se for a componente espacial. Então, aqui eu tenho um quadrivetor igual a um quadrivetor. E essa equação aqui de Maxwell é covariante quando eu aplico uma transformação de Lorentz implementada dessa forma. No caso de Galileu, as coisas são exatamente idênticas, só que quando eu escrevo essa equação aqui, neste caso aqui eu estou trabalhando sem o tempo, porque o tempo é absoluto. Então, isso aqui, esse índice alfa pega valores 1, 2 e 3, apenas as componentes espaciais, que são aquelas que eu posso redefinir numa mudança de coordenadas, e, além disso, a transformação que deixa invariada essa forma aqui, não é essa transformação de Lorentz, cujas componentes são essas daqui, mas é o que eu estava escrevendo acima, que alfa igual uma certa rotação aplicada a Qzinho beta mais a translação com a velocidade constante. Então, o que muda é o número de valores que os índices podem assumir. Aqui é de 0 até 3, aqui é de 1 até 3, e a forma da mudança de coordenada é diferente, porque aqui é uma transformação de Galileu e aqui é uma transformação de Lorentz. Mas vocês veem que também aqui eu tenho um índice para cima igual a um índice para cima. Índice para cima igual a índice para cima. Então, a covariância é aplicada exatamente da mesma forma. São os detalhes do espaço e da transformação que estão mudando, mas o que a covariância está dizendo é simplesmente que o tensor 1, 0 aqui tem que ser igual a um tensor 1, 0, e não o tensor 3, 2, por exemplo. E a mesma coisa aqui. Então, a implementação da covariância é exatamente igual. Está te dizendo, olha a posição dos índices, olha o nome dos índices e faça de forma que o mesmo tipo de tensor que está aqui na esquerda tem que ser o mesmo tipo... Desculpa. O termo na esquerda é um certo tipo de tensor e o termo na direita tem que ser o tensor do mesmo, exatamente do mesmo tipo. Tanto que você esteja trabalhando com Galileu, quanto que você esteja trabalhando com Einstein. Isso então, a implementação da covariância em si é simples, porque só garanta que o tipo de tensor que você está igualando seja exatamente igual dos dois lados.
Não sei se esclareci a dúvida. Sim, agora ficou mais claro. Obrigado. Mas imagina. Mais alguma pergunta, gente? Professor, Sim. essa equação de Maxwell aí, eu não entendi a notação. Então, esse J-nin, vamos começar do lado esquerdo, é um quadrivetor que tem componente Rho e J-vetor. Então, são 4, porque tem 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um vetor tridimensional. Isso aqui é componente temporal, isso aqui é componente espacial. Então, vamos por aqui, com uma parêntese assim. Esse D' F', então, esse F' é uma matriz 4 por 4, porque se tanto min quanto ni estão pegando valores entre 0 e 3, então é 4 por 4. Tem 0 na diagonal. Aqui na primeira linha tem E1, ou EX, EY, EZ. Aqui tem menos EX, menos EY, menos EZ. Isso aqui são os componentes do campo elétrico. E agora aqui tem as componentes do campo magnético, que eu nunca lembro os sinais, mas acho que é B1, B3, menos B2 e B1, eu acho. Ou seja, BZ, BY, BX. E aqui é menos BX, BY, menos BZ. Então, uma matriz que é feita assim. Okay? Pode ser que um desses sinais seja errado, mas tudo bem. A menos do sinal, tem campo elétrico e campo magnético. Esse D' é D em dx' calculado a respeito a essas componentes. Então, isso aqui é, se vocês quiserem, um quadrivetor covariante. Então, digamos que ele aplica uma linha. Primeira componente é D em dt. Estou tomando C igual a 1, ok? Senão teria fatores de C aqui. E o resto é o nada. Então, agora, isso aqui é componente 0, 1, 2, 3, são os derivados espaciais. E aí, o que você tem que... Perdão. O que você tem que fazer aqui é fazer essa contração. Ou seja, se aqui você pega o 0, tem que pegar o 0 aqui. Se aqui você pega o 1, tem que pegar o 1 aqui. Se aqui você pega o 2, pega o 2 aqui, e tem que somar sobre todas as possibilidades. Ok? Tá, agora faz total sentido. Tá, mas de novo, claramente na prova nunca vou pedir para vocês uma coisa assim. Isso aqui precisa de conhecimento mais avançado a respeito àquele que eu estou pensando que é o aluno-alvo desse curso. Okay? Então, final do segundo ano, que acabou de ver eletromagnetismo. Então, isso aqui é só um exemplo. Mais alguma questão, gente? Tem aquela coisa da aula, lembra? Isso, então, eu estava querendo perguntar para vocês. Então, vocês chegaram num acordo sobre a aula? Ah, teve uma grande votação, empatou por um tempo, desempatou umas 2 vezes. Ok. E, ao final? Mandou métodos finitos para resolver equações diferenciais parciais. Métodos finitos para resolver equações diferenciais parciais? Ok, eu tenho que dar uma olhada sobre como fazer isso. Não, é pegadinha, pegadinha. Ah, ok. Ainda bem, porque, sabe, sei lá, eu não sei absolutamente nada disso. Mas de aprender, né? De aprender. Então, qual é? Que eu saiba, caiu quântica no final. Quântica, tá bom. Então, eu vou dar uma aula, vou preparar uma aula bem introdutória, ok? Com algumas coisas, mas, na verdade, eu vou mostrar para vocês como tudo o que a gente construiu nesse curso pode ser usado para fazer mecânica quântica. Realmente não vai ser completo, vai ser uma aula de 2 horas, ok? Então, não esperem de que vocês consigam aprender física quântica, mas acho que vai ser útil para ver uma aplicação prática desse curso. Então, isso eu posso garantir, ok? Agora, a única questão é quando a gente vai fazer essa aula especial, porque eu vou precisar de um pouco de tempo para corrigir. Desculpa, para preparar.
depois da correção da prova. Então, deixa eu ver o calendário. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que tem duas opções. Então, nossa prova vai ser no dia 16. Então, ou a gente... Olha, eu posso tentar preparar essa aula para o dia 9, quinta-feira, no mesmo horário, só que não posso garantir para vocês neste momento que eu vou conseguir. Então, todo mundo toparia para o dia 9 ou vocês preferem deixar diretamente para janeiro? 9 do 12? 9 de dezembro, isso. Eu prefiro dezembro. Não sei quantos outros. Já que é uma aula extra, né, não faz diferença. Isso. Seria aula extra, então não é obrigatório aparecer. Bom, então vamos fazer a coisa seguinte. Eu vou tentar preparar essa aula até o dia 9, ok? Até o dia 2 de dezembro, ou seja, em 2 semanas, eu vou falar para vocês se eu vou conseguir ou não. Se eu for conseguir, então a gente vai se encontrar no dia 9, uma semana antes da prova, então não tem... Bom, espero que vocês ainda não estejam naquela loucura, tem que estudar de tudo de novo, blá, blá, blá. Então, a gente pode discutir com calma, vamos bater, vai ser uma coisa bem tranquila, ok? Só para vocês aprenderem um pouquinho de física quântica. E se eu não for conseguir, então eu vou pedir para vocês para fazer em janeiro. Ou em fevereiro, aí para mim tanto faz. Ou podemos até fazer imediatamente antes do começo das aulas do semestre que vem. Aí vocês me falam quando fica melhor para vocês. Para mim, não tanto faz. Tá bom? Por mim, tudo bem. Sem Beleza? problema. É você, Lucas, que se encarregou de organizar esse negócio? Acredito que sim. Ok, então, por favor, me mande um e-mail para que eu vou falar diretamente com você quando eu tiver uma resposta. Tudo bem, então. Vou te Beleza? mandar. Maravilha. Muito obrigado pelo curso, professor. Imagina. Então, eu gostaria de agradecer vocês a todos pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do curso. Sei que deu trabalho e vai dar mais trabalho para se preparar para a prova, mas, bom, é física, né? Física é matemática. A gente sabe que a gente sofre, até um certo ponto cai a ficha e vocês entendem. Então, se tiver problema, se tiver qualquer dúvida, me mandem um e-mail. Não deixem de me mandar e-mail, porque vai ser ruim vocês descobrirem que tem dúvidas lá no final, durante a prova, que isso seria muito chato. É chato para vocês, mas acreditem que é chato para mim também, ver que vocês não conseguiram entender tudo, ou pelo menos que não entenderam alguma coisa básica. Então, não deixem de entrar em contato ou comigo ou com qualquer um dos monitores para tirar as dúvidas, beleza? Quinta-feira vai ter a última aula de exercícios. Vocês viram a mensagem que eu mandei mais cedo. Vai ser uma única aula dada pelo Gabriel, porque o Pedro não pode, tá bom? Então, pessoal, obrigado pela atenção. Com um pouco de sorte, no futuro, talvez eu serei de novo professor de vocês. Vamos ver. E se não, boa sorte com tudo. Ok? Tchau, tchau, gente. Senhor, Opa! uma última dúvida, rapidinho. Sim, claro, pode falar. Se existem tensores covariantes e tensores contravariantes, existem também contravari depois e vetores covari depois também? Eu acho que a gente pode declarar como conclusão de aula que existem. Ok, perfeito. Faltava justamente a piada final. Obrigado. Isso era o jeito melhor para terminar o curso. Obrigado, professor. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado pelo curso. Abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, professor.